Boa noite, irmãos. Graças a Deus que vocês estão aqui. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar uma palavra que tem como tema 27 princípios bíblicos para a prosperidade financeira. Prosperidade financeira é um dos grandes objetivos que o ser humano tem enquanto ele viver. É verdade ou não? Todos nós queremos ser prósperos. Todos nós queremos crescer na vida. Muitos de nós buscamos promoções no emprego. Queremos passar em concursos, em vestibulares. Queremos algo melhor. E nesta noite maravilhosa eu gostaria de contar para vocês, baseado na Bíblia, não em livro de autoajuda, não copiando palavras de outros pregadores na internet, mas trazendo para vocês uma revelação de 18 anos vivendo um verdadeiro cristianismo. Essa palavra é fruto de uma história com Deus. Para quem me conhece, para quem sabe a minha história, principalmente no âmbito secular, sabe de onde eu vim e onde eu estou, e eu tenho certeza que os meus amigos torcem para que o meu futuro seja muito melhor que o meu presente. Amém. Todos vocês, eu tenho certeza que sairão daqui desta noite na primeira conferência de finanças da comunidade do Avivamento Mundial. Eu tenho certeza que a tua vida nunca mais será a mesma. Amém. E começando a expor o tema, o primeiro princípio bíblico para que eu e você, a gente venha prosperar financeiramente, é a oferta do tudo que eu tenho no momento. Eu quero te contar uma coisa, não é muito fácil a gente ofertar tudo aquilo que nós temos na carteira, naquela reunião, naquela ocasião. Porque para muitos falta fé, para muitos falta ousadia, mas eu queria te mostrar na Bíblia uma situação de alguém que tinha tudo e resolveu dar tudo para Deus. Não são todas as reuniões que você vai entregar tudo que tem na sua carteira. Não são todas as reuniões que você vai ter esse tipo de atitude. Mas existem algumas que Deus propõe esse desafio, porque o Senhor já está reservando para você uma colheita gloriosa. Diga amém. Como diz o Dr. Michael Murdock, quando Deus nos fala de uma semente, é porque Ele já tem uma colheita. E a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 21, quem gosta de Bíblia, quem gosta de ler a palavra de Deus, vai aprender muito nessa noite. Lucas, capítulo de número 21, versículo 1 até o versículo 4. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao 4, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu queria te dizer uma coisa. Este é um novo conceito de contribuição. Não é muito fácil a gente fazer o que essa viúva fez. Ela tirou
todo o seu sustento e ofertou o gasofilácio naquela situação. A Bíblia é clara quando diz que muitos davam o que sobravam. Ela deu de tudo aquilo que ela tinha. Eu queria te dizer que a maior lição que a gente tira desse texto é que, infelizmente, a maioria dos cristãos dão daquilo que sobra. Essa mulher deu tudo. Eu queria te dizer uma coisa. Em algumas situações da tua vida, em algumas reuniões que você vai participar, o Espírito Santo de Deus vai levar você a dar tudo. Mas eu queria te falar uma coisa, será uma das experiências mais tremendas que você vai ter na sua vida, no que significa ofertar. Amém? E você não vai se condenar, porque a Bíblia diz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Diga amém. O segundo princípio bíblico para a prosperidade financeira é a oferta de um objeto de valor. Às vezes, não é muito fácil ofertar um relógio, um anel de ouro, não é muito fácil ofertar um cordão, mas a Bíblia que eu leio, que você lê, conta uma história baseada no livro de Mateus, capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 7, a Bíblia narra uma história muito tremenda de uma mulher que aproximou-se dele. Mateus capítulo 26, versículo 7, a Bíblia diz que aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Aquela mulher, ela trouxe um vaso que era feito de pedaços macios de mármore branco. E dentro daquele vaso feito de mármore branco, tinha um perfume muito caro. Além daquela mulher trazer o vaso, ainda tinha dentro do vaso um perfume de valor. Eu queria te dizer uma coisa, assim como aquela mulher teve coragem de entregar para Jesus aquele objeto de valor, ela ofertou aquele objeto de valor, terá situações na minha vida e na tua vida que o Espírito Santo vai nos guiar a dar algumas coisas que para a gente é muito importante. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu não sei qual será o objeto de valor que ao longo da tua história cristã o Espírito Santo vai te motivar a ofertar. Mas eu queria te falar uma coisa, quando Deus te falar, oferta, não é truque, porque grande a colheita na tua vida. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Que tremendo esse princípio bíblico. O terceiro princípio bíblico é ofertar uma grande quantidade de dinheiro. Isso é difícil, ofertar uma grande quantidade de dinheiro. Por quê? Porque quando a gente oferta uma grande quantidade de dinheiro, o pensamento que surge em alguns é: o que o pastor vai fazer com o meu dinheiro? Ele vai gastar o meu dinheiro, ele vai comprar um carro novo, vai comprar novas roupas, vai viajar. E eu queria te falar uma coisa, quando você vive um verdadeiro cristianismo, essas perguntas elas param de existir, porque a sua vida é pautada na Bíblia Sagrada. Diga amém. E eu queria te falar uma coisa, eu não sei qual vai ser o dia que o Espírito Santo vai te dizer para dar uma grande oferta, mas no dia que ele te falar, não desobedeça a sua voz, porque grande será a bênção na tua vida. E onde está na Bíblia? Meu irmão, eu estou pregando a Bíblia. Nada daquilo que eu irei compartilhar com a igreja hoje está fora da Bíblia. Você vai, versículo por versículo, texto por texto, você vai confirmando estes 27 princípios bíblicos. Porque eu te digo uma coisa, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
O que traz libertação na tua vida financeira é conhecer a verdade, diz amém? É conhecer a palavra de Deus. Você hoje vai receber uma aula de Bíblia. Tudo aquilo que eu irei compartilhar com a igreja está baseado nas Escrituras Sagradas. Eu queria te falar uma coisa, o Evangelho é simples, o homem que complica. Tudo está na Bíblia. Você vai perceber que do início ao fim eu vou pregar a palavra de Deus. E nesse terceiro princípio, que é ofertar uma grande quantidade de dinheiro, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Eu estou muito feliz nessa noite, porque eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E eu sei que todos vocês nunca mais serão as mesmas pessoas depois de aprender tudo o que você vai ouvir. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, o que a Bíblia diz? E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Eu quero lhe fazer uma pergunta, igreja. O que significa semear com fartura? Semear com fartura é pouco dinheiro ou muito dinheiro? Muito dinheiro. Ora, se a Bíblia, por meio do apóstolo Paulo, está dizendo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará, eu queria te falar uma coisa. Se você tiver um coração que vai semear grandes coisas para Deus, eu queria te falar uma coisa. A Bíblia diz que será grande a tua colheita. Amém? Eu não sei qual será a reunião, eu não sei qual será o momento, eu não sei qual será a situação que Deus vai levar você a ofertar uma grande quantidade de dinheiro. Mas naquele dia, eu queria te falar uma coisa. Você vai escrever o seu memorial, que o seu coração não está aqui, o seu coração está no reino. Aleluia, glória a Deus. E essa lei do semear é uma lei infalível, ensinada por Jesus, ensinada por Davi, ensinada por Salomão. A lei da devolução opera no mundo espiritual, no mundo moral e no mundo físico. Repita comigo, a lei da devolução opera no mundo espiritual, moral e físico. Você já aprendeu 3 princípios. Quantos estão sendo abençoados? Digo amém. Vamos para o 4º princípio? O 4º princípio é muito forte. O 4º princípio é vender propriedades para a expansão da obra de Deus. De repente você é uma pessoa que tem uma certa condição financeira, e o Espírito Santo de Deus leva você a vender uma casa, um carro, uma moto, uma fazenda, ou até mesmo um aluguel de um imóvel. Você resolve, durante certo tempo, pegar aquele aluguel e dizer, Deus, eu vou ofertar o aluguel daquele imóvel na tua casa. Eu vou pegar o meu carro, vou vender e vou semear na tua obra. Meu Deus, onde é que está isso? Onde que está isso na palavra de Deus? Onde que eu posso encontrar? Vender propriedades para a expansão da obra de Deus. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 45. Atos capítulo 2, versículo de número 45, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o quê? O produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. O que eles vendiam? As suas propriedades. E outro texto está em Atos capítulo 4, versículo 34. Atos capítulo 4, versículo 34. A Bíblia conta em Atos 4:34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Repita comigo, casas. Vocês estão compreendendo? Possuíam terras ou casas. O que eles faziam com as terras ou casas? O que eles faziam? Eles vendiam e traziam o quê? Os valores correspondentes. Ninguém era obrigado a vender casa. Ninguém era obrigado a vender propriedade. Mas o Espírito Santo
aquilo. Eu queria dizer uma coisa para a igreja nessa noite. Isto que você está lendo acontece muito nos dias de hoje. Muitas pessoas são levadas por Deus, são levadas pelo Espírito Santo a vender algumas coisas para ofertar na obra, para que o reino seja estabelecido. Diz amém. O quarto princípio você aprendeu. Qual é o quinto princípio para você prosperar financeiramente? O quinto princípio é dízimo dos melhores despojos. Repita-se comigo: dízimo dos melhores despojos. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, versículo de número 4. A Bíblia diz: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. É fácil dizimar o salário. O difícil é dizimar quando você ganha uma causa na justiça. Infelizmente, para muitas pessoas, isso é um verdadeiro dilema. Todo mês dizima do salário, nunca deixa de ser infiel, mas acontece uma situação na vida daquele irmão que ele ganhou um dinheiro não esperado, ganhou um dinheiro a mais. E às vezes vem a guerra. Não, desse eu não dizimo, eu já estou dizimando o meu salário, eu não estou vendo na Bíblia onde é que tem que fazer isso. Eu queria te falar uma coisa: Deus vai levar você a entender que o dízimo não é só do teu salário, o dízimo também será dos melhores despojos. Eu queria te falar uma coisa: Deus vai te testar. Você vai ganhar um grande dinheiro, você vai ganhar algo extraordinário, e você vai lembrar exatamente do que Abraão fazia. Abraão, ele tinha um coração obediente, por isso que Abraão pagou o dízimo dos melhores despojos. Assim será eu, assim será você. Nós também seremos como Abraão foi. Nós também não tão somente daremos o dízimo do nosso salário, nós também daremos o dízimo dos melhores despojos, de causas extraordinárias que nós iremos ganhar. Diz amém, aleluia, glória a Deus. O sexto princípio bíblico para a tua prosperidade financeira e a minha é a fidelidade nos dízimos como um ato de obediência. O dízimo não pode ser um ato de obrigação. O dízimo não pode ser um ato que você vai ter de entregar aqueles 10%. O dízimo tem que ser um ato de compromisso. O dízimo tem que ser um ato de fidelidade, tem que ser um ato de amor, tem que ser um ato de prova, tem que ser um ato de guerra espiritual, porque a Bíblia, no livro de Malaquias, abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, versículo 8 em diante. Veja o que eu estou dizendo: o dízimo deve ser um ato de obediência. Você deve ser fiel no dízimo, porque a Bíblia está dizendo, Malaquias capítulo 3, versículo 8, roubará o homem a Deus? Olha a pergunta do profeta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu queria te falar uma coisa: a única vez que Deus, por meio de um profeta, chama um homem de ladrão é aqui. A Bíblia está dizendo que quem não dizima e quem não oferta está roubando a Deus. E o profeta levanta a questão: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Deus fala por meio do profeta: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, nação toda. Mas veja o que o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, diz: trazei o quê?
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Veja só, então é um ato de obediência. É para trazer aonde? É para dar para o homem? É para dar para o pastor? É para dar para o missionário? É para dar para quem? Casa do tesouro, para que haja mantimento aonde? Na minha casa. O dízimo tem que ser depositado na casa de Deus. O dízimo, os 10%, não pode ser para o homem. O dízimo tem que ser entregue no gasofilácio. O dízimo tem que ser entregue na igreja. Diz amém, quantos creem? Aleluia! E a Bíblia diz: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós o quê? Bênção sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Perceba no versículo de número 10, que quando Deus fala que é para a gente entregar na casa do tesouro, qual é o objetivo? Para que haja mantimento na minha casa. O dízimo é um ato de provisão. E provai-me disto, diz o Senhor. O dízimo é um ato de prova. Amém? Você está provando a Deus. O que a Bíblia diz? Que o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. Diz amém. Repita assim comigo: bênçãos sem medida. E essas bênçãos sem medida não vai afetar só a tua vida financeira. Essas bênçãos sem medida vão afetar a tua família. Essas bênçãos sem medida vão afetar a tua saúde. Essas bênçãos sem medida vão afetar teu ministério. Essas bênçãos sem medida vão afetar teus relacionamentos. Você será abençoado quando você entender esse princípio bíblico. E no versículo 11: por vossa causa repreenderei o devorador. Repita-se comigo: dízimo é um ato de guerra espiritual. Não brinque com coisa séria. A Bíblia está dizendo: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor. Não brinque com coisa séria. A Bíblia está sendo clara que quando você é fiel no dízimo, o Senhor repreende o devorador. E no versículo 12: todas as nações o chamarão felizes. O dízimo é um ato de felicidade, amém? Tem pessoas infelizes, não sabem por quê. Eu queria te falar uma coisa: uma das razões que algumas pessoas são infelizes é porque não entendeu o princípio do dízimo. Porque a Bíblia está dizendo: todas as nações os chamarão felizes. Mas por que as nações vão nos chamar de felizes? Porque nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas. Aleluia! Porque vós sereis uma terra deleitosa. Diz quem? Diz o Senhor dos Exércitos. Então repita-se comigo: dizimar é um ato de obediência, compromisso, fidelidade, prova, prosperidade abundante, guerra espiritual e felicidade. Aleluia. Oh Deus, obrigado porque eu entendi essa revelação. Obrigado porque a Bíblia é muito clara e objetiva quando se trata sobre dízimo. O sétimo princípio. Nós temos que entender no sétimo princípio que nós devemos semear crendo na chuva sobre a semente. Você tem que semear acreditando que o Deus da Bíblia está vendo você. Você tem que semear crendo que não vai ser qualquer semente, mas aquele que manda a chuva vai jorrar sobre você, vai jorrar sobre a sua vida, vai jorrar sobre a tua semente, e portas extraordinárias irão se abrir, e testemunhos fantásticos você vai dar, crendo que o Deus da Bíblia não pode mentir. Abra a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 23. Isaías, capítulo 30, versículo 23. Isaías, capítulo 30, versículo 23.
capítulo 30, versículo 23, o que a Bíblia diz? Então o Senhor te dará chuva sobre o quê? O Senhor vai dar chuva sobre o que, igreja? Sobre a tua semente. Repita-se comigo: o Senhor dará chuva sobre a semente. Mas veja o que vai acontecer quando essa chuva for derramada. Com que semeares a terra, como também pão, como produto da terra, o qual será o quê? Farto e nutritivo. Naquele dia, o teu gado pastará em lugares espaçosos. Eu queria dizer para a igreja nessa noite: quando você crê que a tua semente tem a chuva de Deus, há alargamentos de fronteiras em todas as áreas da tua vida vai acontecer. Há alargamento de fronteiras. Quando Deus derrama a chuva, Ele alarga as nossas fronteiras, não só no trabalho, mas no ministério, no casamento, na família, nos relacionamentos, em tudo você vê a mão de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem manda a chuva? O Senhor Todo-Poderoso. Quais as consequências dessa chuva? Alargamento de fronteiras. Quantos creem, digam amém. O oitavo princípio bíblico para a prosperidade financeira de um cristão. Você já aprendeu 7 princípios. O oitavo princípio é a fidelidade repreende o gafanhoto. Repita-se comigo: a fidelidade repreende o gafanhoto. Eu queria te falar uma coisa: muitos de nós somos arrasados pelos gafanhotos. Mas você sabe por que esses gafanhotos arrasam a tua vida financeira? Você sabe por que às vezes esse gafanhoto atrapalha o teu crescimento secular? É pela infidelidade. Eu queria te falar uma coisa. Joel capítulo 1, versículo 4, fala desse gafanhoto. Dos 9 tipos de gafanhoto, 4 estão em Joel capítulo 1, versículo 4. Joel capítulo 1, versículo 4. O que a Bíblia Sagrada nos fala no livro de Joel, capítulo 1, versículo 4? A igreja leia para mim, Joel 1, 4, por gentileza. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Veja que a Bíblia é muito clara quando fala sobre o gafanhoto. Joel capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Eu queria te dizer uma coisa: estes gafanhotos, eles destroem as folhas, os galhos, as cascas e as raízes. Repita-se comigo: estes gafanhotos destroem as folhas, os galhos, as cascas e as raízes. Eu queria te falar uma coisa: não brinque com coisa séria, porque quando estes gafanhotos atacam a vida daquele que está sendo infiel, ele destrói a vida da pessoa por completa. Não é só a demissão do emprego que vem, afeta inclusive teu casamento, afeta os teus relacionamentos, o teu crescimento espiritual. Então nós temos que entender: o que vai repreender a ação desses gafanhotos é a nossa fidelidade. Quantos creem, digam amém. O nono princípio bíblico, esse nono é fantástico, é tremendo. Você sabe que a Bíblia, ela nos respalda sobre princípios bíblicos para a nossa prosperidade financeira. Eu já citei 8 para vocês. E eu tenho certeza que você está entendendo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando contigo. Eu tenho certeza que algo está mudando no teu interior. Eu tenho certeza que paradigmas estão sendo quebrados. Concepções estão sendo mudadas.
Porque assim será, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Vocês estão lendo a Bíblia, vocês estão analisando comigo texto por texto. Nós estamos agora no novo princípio para a nossa prosperidade financeira. É o poder das boas obras e das esmolas. Repita-se comigo, o poder das boas obras e das esmolas. Você costuma dar esmola? Quando você vê um mendigo na rua, um cego, quando você vê um paralítico, quando você vê alguém pedindo dinheiro, é só 50 centavos que você dá? É só 10 centavos? É só um realzinho? Eu queria te falar uma coisa, vai chegar um dia na tua vida, o Espírito Santo vai te levar a dar 20 reais, 30 reais, 40 reais, 50 reais, e você não vai ficar perguntando o que ele vai fazer com o meu dinheiro, ou o que ela vai fazer com o meu dinheiro. Eu estou dando porque é bíblico. Esmola, boas obras. A Bíblia, ela fala de uma história de uma mulher em Atos capítulo 9, versículo 36. Essa mulher, ela tem uma história memorável, ela tem uma história tremenda. Atos capítulo 9, versículo 36, a Bíblia diz sobre Dorcas. Quantos nós já ouvimos falar sobre a história de Dorcas? Ela gastou a vida em atos de amor e caridade. Ela gastou sua vida em atos de justiça. Igreja, eu queria falar para vocês uma coisa. Atos 9,36, havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Olha só os adjetivos para Dorcas. Era ela o quê? Notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Dorcas escreveu o seu nome na história do cristianismo pelas esmolas e pelas boas obras. Eu queria te contar uma coisa. Se você quiser prosperar financeiramente, aprenda o princípio de fazer o bem. Aprenda o princípio de dar boas esmolas. Aprenda o princípio de fazer boas obras. Diga amém, aleluia, glória a Deus por isso. Então, Dorcas, ela gastou a vida em atos de amor e caridade. Queridos, eu queria falar uma coisa para vocês muito importante. Eu não sei qual foi a última esmola que você deu para alguém. Eu não sei qual foi o valor dessa esmola, mas eu queria te falar uma coisa. É tremendo quando você dá esmola no secreto. É tremendo quando você tem uma motivação correta. Se eu fosse contar para vocês, se eu fosse compartilhar para vocês as esmolas que eu já dei e os efeitos destas esmolas, vou te contar só uma das esmolas. Obrigado, querida irmã. Só uma das esmolas que eu dei. Uma vez eu estava no supermercado Mateus, o meu carro lotado de comida, de compras, arroz, 10 quilos de arroz, danoninho, feijão, o meu carro cheio. Eu estava com minha esposa e o Espírito Santo me levou a olhar um pai de família fazendo uma compra. E eu fiquei olhando para ele com uma folhinha, anotando tudo contado. Ele trabalha naquela empresa de ônibus chamada Primor. Ele estava com a farda da Primor, fazendo compra no Mateus. Sabe, o Espírito Santo colocou no meu coração que era para me dar para ele 20 reais. E eu saí do meu corredor, fui até ele e disse: meu querido, eu queria te abençoar com 20 reais. Eu sei que talvez para mim não seja muito 20 reais, mas para ti eu acredito que vai te ajudar. E ele pegou de bom grado aqueles 20 reais e guardou no bolso. Depois de algum tempo, eu disse para ele a igreja na época que eu frequentava. E depois de um tempo, aquele homem que recebeu aqueles 20 reais, ele falou para um outro que me conhecia, que naquele dia ele estava desesperado. Na casa dele não tinha nada para comer. Ele estava contado com uma calculadora. E aqueles 20 reais para ele foi uma resposta de Deus. Foi uma resposta divina. Eu queria te falar uma coisa. Deus pode te usar para abençoar outros, diz amém.
Deus pode te usar para marcar a história de uma pessoa. Assim como um dia eu paguei um dentista para um menino de rua e ele me procurou semanas depois e disse que ele estava sentindo uma horrível dor de dente, eu não sabia. Mas o Espírito Santo me usou para levar ele no dentista. E deu quase R$100 aquele dentista para extrair alguns dentes. Eu queria te falar uma coisa. Deus nos chama a sermos como Dorcas, notável pelas boas obras, notável pelas esmolas que fazemos. Quantos creem? Digo amém. O 10º princípio bíblico para a prosperidade financeira. Ter cuidado com a síndrome do dízimo incompleto. Talvez você que está me assistindo pelo YouTube, você não entenda o que significa a síndrome do dízimo incompleto. A síndrome do dízimo incompleto, eu ganho 10 mil e dou 500. Eu ganho 50 mil e dou 2 mil. Eu ganho 1.000 e dou 30. E às vezes a gente dá achando que a gente está fazendo certo, mas o padrão bíblico é outro. A Bíblia conta no livro de Atos, capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Cuidado com a síndrome do dízimo incompleto. Às vezes, muitos irmãos ao redor do Brasil, do mundo, talvez você que está me assistindo agora, você dizima e você sai dizendo que você é fiel, que você todo mês entrega o seu dízimo, mas ouça essa história. Atos capítulo 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu o quê? Vendeu uma propriedade. Repita-se comigo, eles venderam uma propriedade. Veja só, Ananias e Safira, igreja, venderam uma propriedade. A Bíblia diz, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. Repita-se comigo, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés de quem? Eles depositaram aos pés dos apóstolos, porém não foi o depósito justo, não foi o depósito correto, porque a Bíblia no versículo 2 diz que eles reteram parte daquele dinheiro. E veja o que aconteceu. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? O Espírito Santo confrontou Ananias naquele momento. Olha, Ananias, Satanás encheu teu coração. Satanás está colocando coisas que não é de Deus. Conservando porventura não seria teu e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentar-te o teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor de todos os ouvintes. Ananias morreu porque reteve o que era do Senhor. E não só Ananias morreu, mas Safira também morreu. Veja como é sério você brincar com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus não se brinca. Repita-se comigo. Com as coisas de Deus não se brinca. Ananias e Safira significam graça e beleza. Graça e beleza, mas os seus nomes não condizem com sua conduta. O que significa Ananias e Safira? Graça e beleza, mas há uma contradição, porque é só no nome. Porque infelizmente os dois tiveram um fim trágico. E qual foi o fim que eles tiveram? Ambos morreram. Morreram por quê? Porque reteram o que era do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O 11º princípio, olha, nunca se esqueça disso. Qual é o 10º princípio? Ter cuidado com a síndrome do dízimo incompleto. Terrível isso. E olha, eu queria te falar uma coisa. Posso compartilhar com vocês uma coisa? Muitos irmãos, infelizmente,
infelizmente, ao redor do Brasil e do mundo, vive esse dilema. O cidadão ganha 20 mil, ele diz assim, nunca que eu vou dar 2 mil, nunca, vou dar só 800, vou dar só 700. E às vezes ele reparte dízimo. Ah, 2 mil eu dou para a igreja, 500 para o orfanato, 500 para o missionário. Queridos, isso não é certo. O padrão bíblico é que dízimo é para a casa do tesouro. Quantos creem, digam amém? Ah, Deus, obrigado, Senhor, porque eu sei que algo está acontecendo na tua vida e na minha vida. Amém? O 11º princípio bíblico, poder das primícias. Repita-se comigo, primícias. Sabe, queridos, primícia é algo fantástico. Você pega o seu salário, divide por 30 e dá para o líder, para o sacerdote. A comunidade do avivamento mundial tem uma aliança de primícias com o bispo Mário Porto. Não é o meu salário, o salário da minha esposa somente. É tudo que a igreja arrecada durante o mês. Nós dividimos por 30 e entregamos na mão do bispo Mário Porto por uma aliança que nós fizemos com ele, por reconhecer que ele foi e é uma bênção nas nossas vidas. E eu queria falar para vocês uma coisa, o poder das primícias está na Bíblia. Atos capítulo 4, versículo 36. Atos capítulo 4, versículo 36, a Bíblia diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Onde é que eles depositaram? Aos pés dos apóstolos. As primícias é depositar aos pés do líder. Quantos creem, digo amém? Então, 11º princípio bíblico é o poder das primícias. Eu queria te falar uma coisa. A Bíblia é recheada de texto que fala sobre primícias. Apenas eu estou falando de um. Mas a Bíblia, por exemplo, em Atos 4,35, a Bíblia diz: e depositaram aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O 12º princípio bíblico para prosperarmos financeiramente é semear em solo fértil. Diga amém. Queridos, é fantástico você entender que a obra que você está semeando, ela é fértil, ela cresce, ela prospera. Você sabe que seus líderes são sérios, você sabe que seus pastores têm uma conduta ilibada, você não desconfia da igreja. Sabe, queridos, é muito importante você entender isso, que o solo dessa igreja é um solo fértil, é um solo que vai prosperar, é um solo que vai crescer. E eu queria te falar uma coisa, junto com a prosperidade dessa igreja, você também vai romper. A Bíblia fala em Marcos capítulo 4, versículo 1. Marcos capítulo 4, versículo 1, a parábola do semeador. Semear em solo fértil é um princípio para a prosperidade financeira. Uma vez eu estava numa reunião e eu ouvindo um pastor missionário entre os povos muçulmanos. Ele faz missões entre os povos muçulmanos. O Espírito Santo falou comigo: dá uma grande oferta para ele. Eu confesso para vocês que não foi fácil. Eu confesso para vocês que aquela oferta para mim foi doída. Mas quando eu semeei na vida daquele pastor missionário entre os povos muçulmanos, algo rompeu na minha vida financeira. Porque eu acreditei que aquele solo era um solo fértil. Eu acreditei que aquele homem estava fazendo algo extraordinário para Deus, pregando para os muçulmanos, pregando para os árabes, renunciando tudo para fazer a obra de Deus. Você precisa identificar esses momentos na tua vida e você não pode ter medo de semear, amém? Você tem que acreditar que o solo que você está semeando é fértil. O que a Bíblia diz? Em Marcos capítulo 4, versículo de número 3: ouvi eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e o quê? E comeram.
outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Veja esse tipo de solo. Agora, olha o outro tipo de solo. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto. Repita assim comigo: boa terra. Boa terra. Mais alto: boa terra. Boa terra. Que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um, e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu queria te dizer uma coisa: existem solos que são tão férteis que a tua semente, ela vai produzir 30, 60 e a 100 por um, e grande será a tua colheita. A fertilidade do solo determina a grandiosidade da colheita. Temos que remover as pedras e os espinhos do solo. Nós temos que entender que o solo tem que estar preparado para receber a semente, senão os pássaros podem roubar a tua semente. Não deixe os pássaros roubar a tua semente. Prepare o solo para que a tua semente venha prosperar. Prepare o solo para que você venha ter uma grande colheita. Quantos creem, digam amém? O 13º princípio bíblico para a nossa prosperidade financeira é semear com as motivações certas. Repita-se comigo: semear com as motivações certas. Tem gente que quer semear para dizer que está ajudando a obra, aí fica dizendo para todo mundo: se não fosse eu, aquela igreja já tinha fechado. Se não fosse eu que estivesse ali, o pastor já tinha desanimado. Eu queria te dizer uma coisa: nós temos que semear na obra com as motivações corretas. Repita-se comigo: motivações corretas. Você não pode ficar dizendo: pastor, o maior dízimo é o meu, a maior oferta foi a minha. Não, eu quero te dizer uma coisa: quem vai reconhecer isso é Deus. Deus é que vai te recompensar, Deus é que vai te abençoar. Mateus capítulo 6, versículo 19. Tem irmãos em algumas igrejas no Brasil e no mundo que ofertam e ficam dizendo para todo mundo: ixi, eu dei uma oferta de 20 mil, eu dei uma oferta de 50 mil, o maior dízimo é o meu. Motivações incorretas. Eu queria te falar uma coisa: Deus quer mudar isso. Quantos creem? Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 19, o que a Bíblia diz? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Todo mundo lê no versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mais uma vez. Ali estará o teu coração. Ouça-me: mansões e móveis no céu estão protegidos contra traças e cupins. Metais estão livres da ferrugem. Pedras preciosas estão salvas dos ladrões. Corações livres do medo da perda para sempre. Diga amém. Eu queria te falar uma coisa: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Oferte no calado, oferte no secreto, que Deus no secreto vai te recompensar. Não precisa ficar tocando foguete, não precisa ficar dizendo para todo mundo que está o bambam da igreja. Deixa que as coisas vão acontecer de uma forma esplêndida na tua história. Eu queria te falar uma coisa: ouça-me. Humilhado eu já fui muitas vezes. Passei por circunstâncias tenebrosas na minha vida, mas eu tenho certeza que tudo que eu vivo hoje na minha vida secular é fruto do silêncio das minhas ofertas e dos meus dízimos. Desde quando eu me converti e ganhei o meu primeiro salário, eu sempre fui fiel nos dízimos e nas ofertas.
Prego isso aqui com autoridade. Prego essa palavra sem nenhum sentimento de culpa e de acusação, porque eu estou pregando aquilo que eu vivo. Décimo quarto princípio bíblico. Aprender a semear, mesmo sem ter a semente. Tu está lisinho, sem R$1 na carteira. E aí, o que é que eu vou ofertar? Você tem que aprender a semear, mesmo sem ter a semente. Quem vai te dar semente? Quem vai te dar semente? Eu vou te contar uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. Para mim, essa história, ela é incomparável. Mateus capítulo 17. Eu queria só um pouco de paciência da igreja, que eu já estou na 14ª para a 27ª, faltam algumas, mas eu vou um pouco mais rápido, por gentileza. Mateus capítulo 17, versículo o quê? 24. Eu queria que a igreja atentasse nessa história. Qual é o 14º princípio? Aprender a semear, mesmo sem ter o quê? A semente. Você está aqui na igreja, de repente você não tem dinheiro para semear. E aí, como é que tu vai semear? Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. A Bíblia diz: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Olha a pergunta. Olha a pergunta que Pedro fez. Ouça-me aqui. Qual foi a pergunta que Pedro fez? Olha, qual foi a pergunta que fizeram? Tendo ele chegado, dirigindo-se a Pedro, perguntaram para Pedro o quê? O que perguntaram para Pedro? Não paga o vosso mestre o quê? As 2 dracmas? Foi uma pergunta intrigante, não foi? Jesus estava naquela situação, sim ou não? Jesus estava sendo questionado, sim ou não? Um discípulo de Jesus estava sendo colocado na parede, sim ou não? Veja a saída. Jesus estava analisando aquela situação. Sim, respondeu ele. Quem foi que respondeu? Pedro. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus desceu e antecipou. Olha o que Jesus fez, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra? Impostos ou tributo, ou dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos o quê? Os filhos. Agora, olha, ouça o que Jesus fez. Jesus não tinha semente naquele dia. Ei, Jesus não tinha as 2 dracmas. Jesus não tinha a oferta. Jesus não tinha naquele momento que dar. Mas Jesus nos ensina a aprender a semear, mesmo sem ter a semente. Como é que Jesus nos ensinou? Mas para que não os escandalizemos, vai aonde? Calma aí, Jesus mandou Pedro aonde? Lança o quê? E o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma e entrega-lhe por mim, por... Pedro fez ou não? Pedro foi ou não? E quando ele lançou o anzol, o que aconteceu? Daquele peixe saiu o quê? As 2 dracmas. Eu queria te falar uma coisa. Aprenda a semear, mesmo sem ter a semente. Quem vai te dar a semente é o próprio Deus. Naquele dia, naquele momento, Ele vai te dar uma ideia. Naquele dia, naquele momento, Ele vai te dar uma luz. E você vai crer: Senhor, eu não tenho dinheiro. Senhor, eu não tenho recurso, mas eu creio que o Senhor vai me dar. Cada israelita de mais de 20 anos pagava imposto religioso. E você sabe que Jesus, sendo Filho de Deus e dono do templo, não teria qualquer obrigação de quê? De pagar esse imposto. Mas Jesus deu exemplo em pagar o imposto. Você sabe por que Jesus deu exemplo em pagar o imposto? Para que você façamos o mesmo. Amém? Infelizmente tem muito crente caloteiro. Infelizmente tem muito crente que não paga imposto. Infelizmente tem muito crente que sonega a Receita Federal. Tem muito crente que dá uma despertão, cheque sem fundo adoidado, e diz que é crente, diz que é dizimista, diz que é ofertante. Nós temos uma referência. Quem é a nossa referência? Jesus de Nazaré. Jesus não era obrigado a pagar o imposto, mas Jesus fez para que a gente vinha fazer o mesmo. Amém? Repita assim comigo: eu
tenho que aprender a semear, mesmo sem ter a semente. Porque a Bíblia está dizendo, Jesus não tinha semente. O que é que Jesus mandou fazer, irmãos? Jesus disse, vai e lança o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca e tira as duas moedas. Esse Deus é o Deus impossível. Quantos creem, digo amém? 15º princípio. Entender que não temos bens materiais e familiares no céu. Tem gente que fica dizendo, vou deixar uma casa para o meu filho, para o meu neto, bisneto, vou deixar carro para todo mundo, vou deixar uma conta no banco, vou deixar dinheiro. Tem irmãos que acham que vai levar tudo para o céu. Tu não vai levar nada. Nós não temos bens materiais e familiares no céu. O que você tem um galardão com as vidas que você ganha. O que você tem é um galardão com as orações, com a adoração que você faz também? Repita-se comigo, eu não tenho bem material e familiar no céu. Tu não vai levar nada disso. Papai vai me deixar uma herança. Mamãe vai me deixar uma herança. Eu vou pegar essa herança e vou deixar para o meu filho, para o meu... Eu queria te dizer uma coisa, isso é importante, ter uma boa casa, ter carro, ter recursos, mas você não pode ficar acumulando tesouro aqui, meu irmão, porque isso aqui vai passar, amém? Você tem que aprender a semear no reino, porque essa semente vai gerar uma eternidade na tua vida. E onde é que está na Bíblia? Igreja, comunidade do avivamento mundial. Onde é que está na Bíblia que nós não temos bens materiais e familiares nos céus? Mateus capítulo 19, versículo 29. Mateus capítulo 19, versículo 29. A Bíblia diz, e todo aquele que tiver deixado o quê? Casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Repita-se comigo. Receberá muitas vezes mais. É bem aqui que está a revelação. Se você entender que você, para seguir Jesus, tem que deixar tudo, tem que deixar essas motivações materiais, essas ligações financeiras, essa preocupação de querer ficar bilionário, trilionário, milionário, eu queria te dizer uma coisa, você vai receber muito mais. Diz amém. Veja o que está acontecendo com o Eike Batista. Você está acompanhando aí na internet, o homem mais rico do Brasil e dos mais ricos do mundo está praticamente falido. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, ou seja, tudo aquilo que ele construiu, de repente, está sendo levado pelas circunstâncias. Eu queria falar uma coisa para essa igreja. Eu queria te dizer que vale a pena deixar o nosso coração no reino, ao invés dos bens materiais. Vale a pena você ofertar a sua vida na obra de Deus, porque a sua recompensa será muito mais poderosa. Quantos creem, digo amém? 16º princípio, agora é mais rápido. Semear na lei dos homens. Repita-se comigo. Semear na lei dos homens. Você paga IPTU? Você paga IPVA? Você paga imposto de renda? Sim ou não? Você paga seus impostos, sim ou não? Para você prosperar financeiramente, você deve semear na lei dos homens. A Bíblia conta em Mateus capítulo 22, versículo 15. Semear na lei dos homens, infelizmente, tem crente que semeia no reino de Deus e esquece de semear na lei dos homens. Tem gente que dizima na igreja e não paga IPTU. Tem gente que oferta na igreja e dá cheque sem fundo. Tem gente que faz algumas coisas e está dizendo para todo mundo que é fiel, mas está desagradando a Deus do que significa tributos no mundo secular. Essa história, ela é muito conhecida.
Mateus capítulo 22, versículo 15. A Bíblia fala de quem? A questão do tributo. Jesus disse: dai a César o que é de César. Versículo 21. Responderam: de César, então, lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ora, se Jesus está dizendo: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, o que significa César o que é de César? O mundo que a gente vive, você está compreendendo? É o dia a dia. Você paga o condomínio direitinho lá onde você mora? Ou a síndica tem que ficar te mandando toda vez uma cartinha para você ficar pagando o condomínio? Você costuma pagar as suas prestações corretas ou a loja tem que ficar te ligando todo mês, te lembrando que você tem que pagar? Não faça nenhuma compra se você não tem condição de pagar, porque você é crente, você é servo de Deus e sobre ti tem a marca do sangue de Jesus e você é analisado por tudo, inclusive se você é um bom pagador. Você está compreendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Saiba que a maior pregação é o nosso testemunho. Imagine lá naquela loja que você faz a compra e a caixa da loja é uma irmã da igreja e você chega com o seu carnê 4 meses atrasado. Ela te olha assim: bom servo. 4, ela não vai te dizer, né? Mas fica dizendo: que bênção esse crente. Faz compra e não paga. Diz assim: misericórdia. Infelizmente tem irmãos assim. Jesus sabia que César tinha direito aos impostos, porque o próprio Deus o deu para César essa autoridade. O governo deste mundo sustenta-se com os nossos impostos, mas o governo espiritual desenvolve-se com a moeda eterna, que é o amor, bondade e benignidade. Você está compreendendo? O próprio César foi levantado por Deus. Nós não devemos ser crentes que infelizmente não entendem esse princípio de semear na lei dos homens. 17º princípio para que você prospere financeiramente. Quantos estão entendendo? Diz amém. Eu sei que talvez você no YouTube não aguente mais de tanto princípio bíblico, mas se tu está me aguentando até agora, só faltou o 17º. O 27º é rapidinho, se você tiver alguns minutos de paciência comigo. O 17º princípio bíblico para prosperarmos financeiramente é ser fiel no pouco. Diz amém. Repita-se comigo: ser fiel no pouco. Mateus capítulo 25, versículo 21. O irmão começa a trabalhar, ganha R$700. Quanto é que é o dízimo dos 700? 70. Ele dá, R$70, amém, aleluia, glória a Deus. O Senhor começa a prosperar ele. Ele é promovido na empresa gerente, começa a ganhar 3.500. Quanto é que é o dízimo de 3.500? 350. Não, 350 não, então vou dar 215. Fala assim: misericórdia. Ser fiel no pouco e sobre o muito o Senhor vai te colocar. Saiba que esse teu salário é uma prova para ti. Se você está sendo fiel nesses 2.000, se você está sendo fiel nesses 1.500, se você está sendo fiel nos 720, eu queria te falar uma coisa, que o Deus da Bíblia diz que Ele vai te colocar sobre o muito. Amém. Diz amém. Amém. Não sou eu, pastor Pablo Figueiredo, que estou te dizendo isso. Quem diz é a Bíblia. Mateus 25, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quem é que vai te colocar sobre o muito? É o pastor? É o Senhor. Mas para Deus te colocar sobre o muito, você tem que ser fiel no pouco. Aleluia. 18º princípio bíblico: o poder da semente da expectativa. Repita-se comigo: semente da expectativa. Uma vez eu estava no Cabana do Sol com alguns amados irmãos, inclusive nesse dia estava o bispo Mário Porto, eu, minha esposa e outros irmãos. A conta veio altíssima. E eu olhei para aquela conta do Cabana do Sol e eu peguei e disse: eu vou pagar.
E o irmão, não, deixa que eu te ajude, eu vou pagar. Semente da expectativa. E disse o que eu queria naquele dia. Você, em breve tempo, vai ver minha imagem em todos os outdoors dessa cidade. Em menos de 2 meses aconteceu. E eu saí em quase todos os outdoors da cidade, com o meu nome, com a minha imagem, em um dos cursinhos que eu dou aula. Só Deus pode fazer isso. Diz amém. Eu queria te falar uma coisa. Aprenda a semear com expectativa. Amém? Não é uma troca, não é uma barganha, não é dar para receber, mas você precisa acreditar que aquela semente ela vai ter um efeito eterno. Diz amém? Aquela semente vai produzir portas na tua vida. Você às vezes vai colocar a semente dizendo: Senhor, eu estou semeando, mas eu quero fazer prova de ti. E eu profetizo na minha vida a bênção sem medida. Diz amém, aleluia. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26. Queridos, essa história só está no livro de Marcos. Aprenda a semear na expectativa. O poder da semente da expectativa. Marcos capítulo 4, versículo 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Quem é que está lançando a semente? O homem, depois dormisse e se levantasse de noite, a semente o quê? Germinasse, crescesse, não sabendo ele, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado o quê? A ceifa. A Bíblia está dizendo: quando o homem lança a semente, depois ele dorme e se levanta. Ele não lançou sem ter uma expectativa. Ele lançou a semente, sabendo que depois que ele dormisse e acordasse, algo iria acontecer. A semente iria germinar. Diz amém. A semente iria produzir frutos. Então eu desafio a igreja: aprenda a semear com expectativa. 19º princípio bíblico para a prosperidade financeira: a semente da obediência. Repita-se comigo: obediência. A Bíblia conta a história de Abraão, Gênesis capítulo 22, versículo 2 e versículo 12. O que Deus falou para Abraão? Deus falou para Abraão que daria para Abraão um filho, sim ou não? Gênesis capítulo 22, versículo 2. Qual foi o nome do filho de Abraão? Quem lembra? Isaac. Quem foi que prometeu esse filho? Deus, sim ou não? Está lá em Gênesis 22, versículo 2. Olha, escute bem. Deus falou para Abraão: eu vou te dar um filho. A Bíblia diz, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quem é que deu Isaac para Abraão? Deus. E o que Deus estava pedindo para Abraão? O que Deus estava pedindo para Abraão? Isaac. Abraão representa Deus, Isaac representa Cristo. Repita-se comigo: Abraão representa Deus, Isaac representa Cristo. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho, Abraão fez a mesma coisa. Mas no versículo 12 a Bíblia diz: então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Aquele filho era uma semente. Deus testou Abraão, Deus testou a fé de Abraão, Deus testou a obediência de Abraão. E quando Abraão foi dar o único filho que ele tinha, Deus disse: meu filho, eu sei que tu és fiel. Eu queria te falar uma coisa: aprenda a semente da obediência. Quando Deus te mandar fazer uma coisa, faça. Porque se Ele te mandou, Ele assina embaixo. Se Ele te mandou, Ele vai te dar provisão. Se Ele te mandou, Ele vai te dar colheita. Não fique indagando, não fique questionando. Se o Espírito Santo de Deus está falando algo para ti,
faça e não retruque, que o Deus da provisão vai colocar a mão sobre você de uma forma tremenda e poderosa. Diz amém e graças a Deus. O 20º princípio bíblico. Olha, você aprendeu lá com a questão do peixe que Jesus falou, né, para Pedro lançar o anzol, que veio o que? 2 dracmas, sim ou não? Agora eu quero te falar uma coisa. Você tem que aprender a semear com aquilo que Deus tem te dado. O que você tem hoje? O que Deus tem te dado? Aprenda a semear com aquilo que você tem. Não espere ganhar muito dinheiro para semear na hora. Ah, eu tenho que ganhar 10 mil para me dizimar. Ah, eu tenho que ganhar 50 mil para me dizimar. Ah, eu tenho que ganhar 8 mil para me ofertar. Ei, aprenda a semear com aquilo que você tem. Porque se você aprender a semear com aquilo que você tem, o Deus de Israel vai prosperar você de uma maneira poderosa. Amém? Não espere ganhar muito dinheiro para ofertar. Não espere ganhar muito dinheiro para dizimar. Ah, meu dinheiro está pouco. Ah, minhas contas estão muitas. Ah, eu ganho pouco. É muita conta para pagar. Aprenda a semear com aquilo que Deus tem te dado, porque Ele vai fazer coisas tremendas na sua vida. Onde é que está isso na Bíblia? Mateus capítulo 14, versículo 17. Ainda bem que Mateus é fácil de achar, né? Mateus capítulo 14, versículo 17. Me enrolei foi com Joel aqui. Eu fiquei procurando Joel desapareceu da minha Bíblia. Até que eu achei Joel. Mateus capítulo 14, versículo 17. Aleluia! A Bíblia diz, mas olha o que os meninos responderam. Mas eles responderam, não temos aqui senão o quê? 5 pães e o quê? E o que é que Jesus disse no versículo 18? Então Jesus diz, traz aqui, sim ou não? Os pães e os peixes eram o lanche do menino. Mas Jesus diz, traga aquilo que você tem. Eu não desprezo aquilo que tu tem. Eu não rejeito aquilo que tu tem. Aprenda uma coisa, Jesus nunca vai rejeitar a tua oferta. Jesus nunca vai rejeitar o teu dízimo. Ah, ele é pequenininho. Eu não vou nem colocar meu nome, que o pessoal vai rir da minha cara, o pastor vai rir da minha cara. Fala assim, misericórdia. O teu dízimo é para Deus. Se o teu dízimo é R$6, lá muito tempo atrás, uns 11 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, meu dízimo era 6,70, 7,20, R$8. Eu me ajoelhava e dizia, Senhor, isso aqui é meu dízimo. Senhor, isso aqui é meu dízimo. Queridos, eu queria te falar uma coisa. Vale a pena ser fiel. Diz amém? Amém. Diz amém? Amém. Aprenda a semear com aquilo que você tem. Não tenha vergonha de dar aquilo que você tem, porque Deus vai te colocar sobre muito. Olha, eu queria te falar uma coisa. Ei, escute isso aqui é tremendo. Você aprendeu a ser fiel no pouco, sim ou não? Mas tem um versículo na Bíblia que diz que é para a gente ser fiel no pouco e no muito. Tu acredita que eu achei esse versículo? Ser fiel no pouco e no muito. A Bíblia diz em Lucas capítulo 16, versículo 10, 21º princípio. Lucas capítulo 16, versículo 10. Olha só o que a Bíblia diz. Quem é fiel no pouco, também é o quê? Fiel no muito. Vamos repetir esse versículo? Quem é fiel no pouco, também é fiel. Quem é injusto no pouco, também é justo. A Bíblia está dizendo, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. É princípio bíblico. Eu queria te falar uma coisa. Você e eu, nós temos que aprender a ser fiel no pouco e no muito. Porque isso é um princípio de prosperidade financeira. Amém? O 22º princípio bíblico para a prosperidade financeira. Separar o dízimo de tudo. Não é só do salário, de tudo. Ticket de alimentação, tudo. Ah, eu concordo. Então você vai discordar da Bíblia aqui, porque a Bíblia, em Hebreus capítulo 7, versículo 2, a Bíblia é muito clara sobre ser fiel de dízimo tudo. Não é só do salário, é tudo que vem à tua mão. Sabia disso? Tudo que vem à tua mão, você tem que ser fiel. A Bíblia diz, Hebreus 7,2,
para o qual também Abraão separou o quê? Leia comigo. Abraão separou o dízimo de quê? Calma aí. Ele separou o dízimo de algumas coisas. Não. Ele separou o dízimo de tudo. Hebreus, capítulo 7, versículo 2. Abraão separou o dízimo de tudo. 23º princípio bíblico. Essa é tremenda, viu? Essa é tremenda. Igreja, pega esse princípio. A fidelidade gera autoridade e promoção. Repita comigo. A fidelidade gera autoridade e promoção. Repita comigo. Promoção. Você quer ser promovido no emprego? Você quer ter autoridade, sim ou não? Aprenda a ser fiel. Lucas 19, versículo 17. Lucas 19, versículo 17. A fidelidade gera autoridade e promoção. Esse texto, eu sou apaixonado por esse texto. Lucas 19, versículo 17. A Bíblia diz no versículo 17 de Lucas 19, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom. Muito bem, servo bom. Porque forte e fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Autoridade sobre 10 cidades veio sobre aquele servo quando ele entendeu o poder da fidelidade. Repita-se comigo, a fidelidade gera grandes promoções. 24º princípio bíblico. Tem gente que não tem pena de comprar sapato. Tem gente que não tem pena de comprar supérfluos e chega todo culto, dá R$1, R$2, R$1,50, R$1,60. Mas chega bem ali, na loja, no supermercado, não sei aonde, e dá, às vezes, um dinheiro comparado com as ofertas depositadas, distante. Sabe qual é o 24º princípio? Justas ofertas. Repita-se comigo, justas ofertas. Não é que Deus não vai receber teu R$2, teu R$1, teu 50 centavos, teu 10 centavos. Deus recebe tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus recebe tudo. Mas a gente tem que ter uma análise de consciência. Tem situações que às vezes a gente dá para o mundo mais do que para a igreja. Você entende? E as justas ofertas estão na Bíblia. A Bíblia fala em Malaquias 3:3. Malaquias capítulo 3, versículo 3, sobre as justas ofertas. Às vezes, irmãos, queridos irmãos, às vezes tem irmão que na igreja tem uma dificuldade de ofertar, mas em outras coisas não tem nenhum tipo de crise. A Bíblia conta em Malaquias capítulo 3, versículo 3, assentar-se-á como derretor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Lhe trarão o Senhor o quê? Calma aí. Lhe trarão ao Senhor o quê? Justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Olha, ei, eu quero te contar um segredo. Quando você dá uma oferta justa, Deus se agrada. Repita comigo. A oferta justa agrada o coração de Deus. O 25º princípio, acabando. Honrar ao Senhor com os bens e as primícias da nossa renda. Esse é o mais difícil, porque a gente paga todas as nossas contas para depois dizimar. Se sobrar, eu dizimo. Se sobrar, eu oferto. Primeiro eu tenho que pagar energia, prestação do carro, da casa, supermercado, aluguel, tudo. Eu tenho que primeiro resolver a minha vida, para depois ser fiel a Deus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Provérbios capítulo 3, versículo 9. O que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9? A Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua, repita assim comigo, primícias
da renda. Olha, isso é o mais difícil para a gente. Muitos de nós resolvemos primeiro a nossa vida, as nossas contas, para depois o quê? Separar o que é de Deus. Não é que esteja errado. Você está dando seu dízimo, sua oferta, amém, mas o modelo bíblico é outro. A Bíblia está dizendo: com as primícias de tua renda. E o que vai acontecer? E se encherá fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho o quê? Os teus lagares. Isso é difícil, mas é um princípio de prosperidade financeira. O 26º princípio de prosperidade financeira. Repita-se comigo: a semente da generosidade. Queridos, eu queria te falar uma coisa. O rei Salomão, ele foi enfático em Provérbios 11:25. O rei Salomão não é o pastor Pablo, é o homem mais sábio do mundo que diz, Provérbios 11:25, a alma generosa prosperará. Repita-se comigo: a alma generosa prosperará. Se você quiser prosperar na sua vida, aprenda a ser generoso. E o 27º, esse é fantástico. O último princípio bíblico para a prosperidade financeira. Qual é o 26º? A semente da generosidade. Eu queria te falar uma coisa. O 27º princípio bíblico é acreditar que a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Quantos creem, digo amém? Provérbios 10:22, o que a Bíblia diz? A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz o que? Desgosto. Eu queria te falar uma coisa: se você for fiel, Deus vai te abençoar. Obrigado por vocês tiverem paciência comigo. Eu tenho certeza que essa palavra foi uma bênção na tua vida, amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar agora.